Olá, tudo bem? Se você vem acompanhando a nossa série, percebeu que fizemos alguns vídeos dedicados ao Scrum e outro dedicado ao Kanban, por serem dois dos métodos ágeis mais utilizados para o gerenciamento de projetos. Nesse oitavo e último vídeo da série Agilidade nos Projetos, vamos mostrar as diferenças e similaridades entre essas práticas e também mostrar como ambas as metodologias podem e devem ser usadas conjuntamente no gerenciamento de projetos. Lembro, mais uma vez, que se você está chegando por aqui agora ou perdeu algum dos vídeos anteriores, basta acessar a playlist Agilidade nos Projetos no YouTube. Sou o professor Marcelo Alvim e você está no canal GPP, Gerenciamento Profissional de Projetos. Vamos lá? Para início de conversa, vale destacar que ambas as metodologias, Kanban e Scrum, são consideradas excelentes práticas ágeis para o gerenciamento de projetos. Vale também relembrar que o ágil é uma abordagem estruturada e iterativa para o gerenciamento de projetos e desenvolvimento de produtos, que fornece práticas para que as equipes autogerenciáveis e auto-organizadas consigam responder às mudanças sem colocar em risco o sucesso do projeto. Recordando mais um pouco, Kanban é uma estrutura de gerenciamento de projetos que utiliza ferramentas visuais para limitar o trabalho em andamento e gerenciar os fluxos de trabalho, maximizando desta forma a eficiência. As equipes Kanban se concentram em reduzir o tempo que um projeto leva do início ao fim. Elas fazem isso usando um quadro Kanban e os cartões Kanban, melhorando continuamente o seu fluxo de trabalho. Já o Scrum é uma estrutura de gerenciamento de projetos que ajuda equipes a gerenciar seu trabalho por meio de um conjunto de valores, princípios e práticas, utilizando-se de papéis, eventos e artefatos. As equipes Scrum se comprometem a concluir um incremento de trabalho que é potencialmente entregável por meio de intervalos definidos, que são chamados sprints. Seu objetivo é criar loops de aprendizado para reunir e integrar rapidamente o feedback do cliente. Você ficou com dúvidas em relação a esses conceitos? Ou não entendeu nada do que foi dito até agora? Não se preocupe, talvez seja pelo fato de que esse é o último vídeo da nossa série. Sugiro que você retorne na playlist Agilidade nos Projetos do YouTube e assista aos vídeos anteriores. Nunca é indicado começar o aprendizado pelo final, concorda comigo? Entenda os conceitos iniciais primeiro e depois volte. Tenho certeza de que, assistindo às aulas anteriores, o que está sendo falado aqui vai fazer sentido para você. Vamos destacar, inicialmente, algumas diferenças entre o Kanban e o Scrum. Os sprints do Scrum têm data de início e término, enquanto o Kanban é um processo contínuo. No Scrum, os papéis da equipe são claramente definidos. Vimos isso nos vídeos anteriores. O Product Owner, o time do projeto e também o Scrum Master, enquanto o Kanban não tem papéis formais definidos. Aqui temos uma semelhança importante de ambas as metodologias. Ambas as equipes, tanto do Scrum quanto do Kanban, são auto-organizadas, são as chamadas equipes autogerenciáveis. Um quadro Kanban é uma ferramenta de gerenciamento de projeto ágil que auxilia na visualização do trabalho, limitação do trabalho em andamento, WIP, e maximização da eficiência, ou fluxo. Já vimos nos vídeos anteriores sobre Kanban que ele pode trazer várias colunas, minimamente essas três que você vê na figura que está na sua tela: a fazer, fazendo, feito. As tarefas, que são colocadas em notas adesivas ou post-its, vão sendo movidas de uma coluna para outra, acompanhando o progresso do trabalho. O quadro Kanban é flexível e permite personalizar as colunas conforme o jeito como as equipes trabalham. Desta forma, elas conseguem responder com rapidez às mudanças de prioridades e fazer alterações em tempo real, aumentando a adaptabilidade e minimizando os atrasos do projeto. Os quadros Kanban
São ideais para projetos de longo prazo que exigem alguma flexibilidade e também a capacidade de gerenciar tarefas que mudam com rapidez. Já o Scrum pode utilizar diferentes quadros como ferramentas de trabalho. Um quadro Scrum pode ter, por exemplo, foco nos sprints, garantindo uma estrutura clara para planejar, executar e revisar as tarefas que vão ocorrer em um determinado ciclo, que é o sprint. Eles são ideais para projetos que precisam de muito planejamento, entrega incremental e resultados previsíveis. O quadro que você vê em tela é um quadro Scrum no formato Canvas e apresenta informações sobre os sprints e também os eventos do Scrum. A Daily Meeting, reuniões de revisão, reuniões de retrospectiva, além de colunas para acompanhar os itens planejados e os itens já executados do projeto. Em relação a esses quadros, podemos destacar algumas outras diferenças entre o Kanban e o Scrum. O quadro Kanban é usado durante todo o projeto, mostrando todas as tarefas, enquanto existe um quadro Scrum para cada sprint. Um quadro Scrum tem um número definido de tarefas, normalmente não mostra todo o backlog, e um prazo rigoroso para concluí-las. Por sua vez, os quadros Kanban são mais flexíveis em relação às tarefas e ao tempo. Ele mostra todas as tarefas, que podem ser repriorizadas, atualizadas ou até mesmo reatribuídas. A figura que você vê na sua tela nesse momento destaca algumas outras diferenças entre as metodologias. Vamos analisá-las agora. Do lado esquerdo, você nota algumas características importantes do Scrum, enquanto do lado direito estão as características do Kanban. O Scrum utiliza sprints, enquanto o Kanban, o foco é no fluxo de trabalho com elementos visuais. No Scrum, mudanças no meio das sprints são inviáveis, enquanto no Kanban, mudanças podem ser feitas a qualquer momento. No Scrum, reuniões são frequentes e necessárias, enquanto no Kanban, as reuniões não são necessárias. No Scrum, as atividades são pré-determinadas e priorizadas antes do início dos sprints. No Kanban, as atividades são realizadas através de uma coluna de afazeres, ou a coluna To Do. No Scrum, há necessidade de definição de cargos e papéis, enquanto no Kanban não há essa necessidade da definição das responsabilidades de cada elemento. O Scrum é uma metodologia ágil mais estruturada, enquanto o Kanban é uma metodologia ágil mais flexível. Acho importante destacar que não faz muito sentido pensar em Kanban versus Scrum. Em vez disso, devemos focar em Kanban mais Scrum. Embora as práticas sejam diferentes, conforme vimos agora há pouco, os princípios dessas duas metodologias são, em grande parte, os mesmos. E o principal é que ambas as estruturas, usadas em conjunto, poderão ajudar o gerente de projetos a tocar os seus projetos e construir melhores produtos e serviços com menos problemas e menos riscos. A combinação de ambas as metodologias gera dois novos modelos híbridos, o Kanplan e o Scrum-Ban. Você deve estar pensando, caraca, como assim? É isso mesmo, mas nada de complicado. O casamento do Scrum com o Kanban gera novas práticas híbridas que vamos conhecer um pouco mais agora. O Kanplan é todo baseado no Kanban. Ele é ideal para equipes que querem preparar e usar backlogs, mas não querem trabalhar com sprints. Desta forma, a ideia consiste em usar o quadro Kanban com um acréscimo de um conjunto de tarefas, que é o backlog, para auxiliar na organização do trabalho. Uma das formas mais simples de se fazer isso é criando uma primeira coluna com o backlog. Ou seja, na coluna 1 do quadro Kanban, podem ser colocadas todas as tarefas do projeto. Você pode conferir isso na figura que está na sua tela nesse momento. Se você está acompanhando todos os vídeos de nossa série, vai se recordar que esse quadro já foi mostrado no vídeo anterior sobre o Kanban, só não foi apresentado com esse nome. Trata-se de um modelo Kanban
com o planejamento proporcionado pelas tarefas em backlog, que é uma herança do Scrum. Já o Scrum Ban é todo baseado no Scrum. Ele pode se manifestar de diferentes maneiras, mas as formas mais comuns envolvem o uso de sprints e backlog, advindos do Scrum, com um acréscimo de limites de trabalho em progresso, WIP, e tempo de ciclo, que são advindos do Kanban. De forma geral, ela usa uma estrutura estável dos sprints, reuniões rápidas e retrospectivas do Scrum, e combina tudo isso com o fluxo de trabalho visual e as limitações do trabalho em progresso, que são características do Kanban. O poder do Scrum Ban reside justamente no fato de poder se beneficiar do que há de melhor em ambas as metodologias. Podemos dizer, então, que os seus principais benefícios são: número 1, maior flexibilidade. Como o Scrum Ban oferece trabalho incremental a cada sprint, ele permite alterações no projeto mesmo durante o processo. Enquanto isso, há progresso rumo à conclusão do projeto. 2. Entrega contínua. Com um quadro e um fluxo contínuo de trabalho, as equipes podem fornecer funções assim que elas forem concluídas, sem precisar esperar o término do sprint. Número 3. Sobrecarga reduzida. Adequar o trabalho em andamento às capacidades da equipe permite o progresso sem esgotamento. 4. Resolução mais rápida dos itens. Organizar cartões em um quadro dá ao Scrum Ban a transparência de que as equipes precisam para uma colaboração melhor e permite identificar problemas e soluções com rapidez. Número 5, capacidade de lidar com projetos em grande escala. Tanto o Scrum quanto o Kanban lidam com melhoria incremental e contínua. Desta forma, o Scrum Ban permite que as equipes trabalhem para concluir até mesmo os projetos mais complexos. Uma dúvida pode surgir: quando usar o Scrum Ban? O Scrum Ban é perfeito para casos de uso específicos em que o Scrum ou o Kanban sozinhos não são suficientes. Alguns exemplos incluem projetos de desenvolvimento com requisitos em evolução, projetos com várias iniciativas simultâneas, startups ou ambientes de rápida mudança. Afinal, acredito que ficou claro que não tem sentido algum falar em Kanban versus Scrum. Há casos onde acompanhar o projeto pelo Kanban ou pelo Kanplan é o suficiente, assim como há casos em que o modelo de sprints do Scrum é mais adequado. E há certamente projetos mais complexos onde uma combinação de ambas as metodologias, ou seja, o Scrum Ban, pode ser a mais indicada. Importante é entender os princípios e características de cada uma dessas práticas e escolher aquela que melhor funciona e dará mais eficiência ao gerenciamento dos seus projetos. Se você perdeu algum vídeo desta série, você já sabe. Basta ir até o canal GPP, Gerenciamento Profissional de Projetos, no YouTube e acessar a playlist Agilidade nos Projetos. Lá você encontra outros vídeos sobre gerenciamento de projetos e um curso básico de gerenciamento de projetos totalmente gratuito. Caso necessite de um curso mais abrangente, dê um pulo nas melhores plataformas de cursos online e procure pelos cursos básico, intermediário e avançado em gerenciamento de projetos. O curso intermediário, você já sabe, é todo baseado no PMBOK 6, enquanto o curso avançado dá um mergulho profundo nas novidades que foram trazidas pelo PMBOK 7. Muito obrigado pela sua audiência, espero que tenha gostado de todos os vídeos dessa série. Até o próximo vídeo, passe bem!